A base de dados clinicaltrials.gov é uma base de dados relacionada com estudos clínicos realizados em diversos países do mundo, cerca de 220 países, e que estão relacionados também já com o tópico da Covid-19. Portanto, é uma base de dados muito atualizada e que também pode ser pesquisada cruzando diversos limites por país, por tópico, por condição de doença. E, portanto, é uma base de dados muito rica e que pode ser muito importante para a investigação científica e para os investigadores. Outra base de dados disponibilizada pela National Library of Medicine é uma base de dados de literacia de saúde e de informação ao cidadão ou ao paciente, a Medline Plus, que disponibiliza informação de saúde pública, de caráter generalista, acessível a todos. Portanto, é uma base de dados que é também pesquisável, é a Medline Plus. Tem uma barra de pesquisa geral para pesquisa geral do cidadão que se quer informar sobre saúde pública. Tem informações Health Topics, portanto, informações sobre saúde generalistas, tem uma enciclopédia médica, tem inclusivamente receitas de saúde relacionadas, receitas saudáveis, tem testes médicos, informações sobre genética e informações sobre medicamentos e prescrições de medicamentos, suplementos alimentares, etc. Portanto, é uma base de dados acessível a todos e para quem se quer informar sobre a saúde e sobre literacia. OpenAI, ou Open Access Biomedical Image Search Engine, é uma base de dados que poderá vir a ser muito útil para a pesquisa de imagens, para diagramas ou gráficos para ilustrar trabalhos científicos. Tem uma barra de pesquisa onde eu posso colocar o tópico de pesquisa para ilustrar o meu trabalho. Eu aqui selecionei como palavra de pesquisa, tópico de pesquisa, uma frase Malaria Fever by Plasmodium falciparum e cruzei com a palavra África e obtive, portanto, um diagrama retirado de um artigo científico onde fui aplicar limites. Garanti que tinha um tipo de licença com atributo não comercial e também o search que eu realizei foi através do MESH para garantir realmente que era um tópico que estava realmente dentro dos meus critérios de pesquisa. Retirei, portanto, deste diagrama, retirei, portanto, a minha citação para colocar na legenda, para colocar no meu trabalho científico. Nesta base de dados é também possível também obter informação sobre Covid-19 e relacionar também com o CDC, Center of Diseases, o NIH, e outro tipo de informações e de artigos científicos e imagens relacionadas também com esta temática da Covid-19. Portanto, outra base de dados muito interessante, esta na ótica da ilustração e das imagens, que os investigadores, os alunos, poderão utilizar para os seus trabalhos científicos. A partir da página principal da National Library of Medicine, é também possível aceder ao vocabulário controlado da PubMed, ou MESH, Medical Subject Headings. Ao carregar, portanto, neste botão do MESH, Medical Subject Headings, vamos aceder a uma outra página e que nos dá acesso, então, à homepage do MESH. Entrando na homepage do MESH, nós temos uma série de informação que nos ensina a trabalhar com o Medical Subject Headings, que não é mais do que um tesaurus ou uma árvore temática de temas e subtemas em forma de tesauros e que nos vão ajudar a definir mais concretamente os nossos tópicos de pesquisa. Nesta página do Medical Subject Headings, nesta homepage, eu posso então escolher o Mesh Browser para então
entrar neste browser que me vai ajudar a definir mais concretamente o meu tópico, exatamente como eu poderei pesquisar, para ter a certeza de que estou a pesquisar exatamente o termo, o conceito, como ele deverá ser pesquisado, por forma a encontrar, de facto, os artigos que são relevantes para a minha estratégia de pesquisa. Neste caso, eu no browser do Mesh escolhi no browser por AnyFragment, que normalmente é o que se deixa por defeito, o termo leishmaniasis. E ao escolher leishmaniasis, o browser deu-me por retorno 5 definições de leishmaniasis. Portanto, o termo mais genérico, depois leishmaniasis vaccines e também cutaneous, e mais 4 ou 5 definições. Eu depois poderia escolher o termo genérico ou aquela, por exemplo, as vacinas, aquela que me fosse, aquela que eu estivesse à procura para o meu termo de pesquisa, ou então, se eu tivesse, por exemplo, a fazer uma pesquisa mais abrangente, em que quisesse abranger todos estes tópicos dentro da leishmaniasis, então cruzaria com os operadores booleanos para ter, portanto, um apanhado mais abrangente de todos estes termos de pesquisas relacionados com este tópico. Para ter uma visão do meu tesaurus e do meu conceito, eu posso também abrir esta árvore e ter esta visão em tree do Mesh e, portanto, ver o conceito que eu pesquisei. Neste caso eu selecionei a leishmaniasis cutaneous e ver a localização do termo que eu pesquisei dentro da árvore temática, dentro da estrutura temática da árvore, onde é que ele se localiza e quais são os termos que eu tenho no topo da árvore. Portanto, para cima eu tenho, por exemplo, as doenças parasitárias, ou então, ainda mais abaixo, por exemplo, a leishmaniasis visceral, pronto, um pouco mais abaixo. E visualizo todos os tópicos desta árvore e posso cruzá-las com operadores booleanos, o AND, ou o OR, ou o NOT. Isto é muito importante quando eu, por exemplo, estou a fazer revisões sistemáticas da literatura ou revisões scooping da literatura, em que posso cruzar todos estes termos e posso vir previamente entrar por aqui, por este Medical Subject Headings, fazer previamente a minha pesquisa de termos para saber exatamente quais são os termos que existem no Medical Subject Headings e depois, quando vou pesquisar na base de dados PubMed, já sei exatamente que termos é que devo utilizar nas minhas estratégias de pesquisa.